Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Hoje o nosso papo é sobre um tema que desperta o interesse de muita gente. A possibilidade de morar no Rio de Janeiro, a famosa cidade maravilhosa. Essa cidade é conhecida mundialmente pelas suas paisagens deslumbrantes, praias maravilhosas e um estilo de vida vibrante que atrai visitantes e moradores de todas as partes. Mas, antes de se deixar encantar por essa beleza toda, a grande pergunta é: será que dá para viver bem no Rio de Janeiro? Com qualidade de vida, sem estourar o orçamento? E mais, será que o custo de vida se encaixa no seu bolso? Se você já pensou em se mudar para o Rio, ou simplesmente tem curiosidade sobre como é morar nessa cidade tão especial, fica com a gente porque vamos descobrir juntos se o estilo de vida carioca é acessível e quais são os desafios que podem surgir. E aproveita para se inscrever no canal se ainda não fez isso. Ativa também as notificações para não perder nenhum conteúdo novo, porque aqui a gente sempre traz dicas e informações fresquinhas para quem gosta de explorar e conhecer mais sobre cidades incríveis. E claro, já deixa o seu like para dar aquele incentivo para o canal, isso ajuda demais. Agora, vamos mergulhar no que o Rio de Janeiro tem de melhor para oferecer, desde o clima descontraído até as belezas naturais, e entender se esse sonho de morar na cidade maravilhosa pode realmente ser transformado em realidade, sem comprometer seu orçamento. Vamos nessa! E aí, você já conheceu o Rio de Janeiro? Tem vontade de morar por lá? Comenta aqui embaixo pra gente bater um papo. O Rio de Janeiro é uma cidade que realmente dispensa apresentações. Reconhecida internacionalmente, ela é o tipo de lugar que conquista o coração de qualquer um, com suas belezas naturais exuberantes, cultura intensa e envolvente, além de um estilo de vida que só quem conhece entende. As praias paradisíacas, o clima alegre e descontraído dos cariocas, e os eventos culturais que acontecem o ano todo, tornam a cidade um verdadeiro sonho de consumo para quem busca qualidade de vida e muito contato com a natureza. No entanto, por mais que o Rio de Janeiro encante à primeira vista, surge sempre aquela questão prática que não podemos ignorar. Será que morar nessa cidade dos sonhos é acessível para todos? O custo de vida no Rio de Janeiro costuma ser um tema recorrente nas conversas de quem pensa em se mudar para lá. Mas será que realmente é tão alto quanto dizem? Ou será que, com um bom planejamento, é possível viver bem e aproveitar tudo o que a cidade oferece sem comprometer tanto o orçamento? Hoje, vamos explorar essa questão a fundo e entender o que realmente significa viver no Rio de Janeiro. Será que é possível desfrutar de tudo isso sem precisar gastar tanto? Vamos desvendar juntos se é possível conciliar o sonho de morar na cidade maravilhosa com a realidade financeira, e descobrir dicas para aproveitar o melhor que o Rio tem a oferecer de forma mais acessível. Fica com a gente, porque esse tema vai render bastante. Claro, é importante lembrar que o custo de vida em uma grande cidade como o Rio pode variar bastante, dependendo do seu estilo de vida e das suas prioridades. Mas já adianto que morar no Rio de Janeiro pode ser mais acessível do que você imagina, principalmente se comparado a outras metrópoles como São Paulo. Para te dar uma ideia mais clara, a gente vai falar sobre as principais despesas que você vai ter morando no Rio de Janeiro, como moradia, alimentação, transporte, lazer, cultura e até mesmo educação. E olha, já posso adiantar que tem muita coisa interessante por aqui, então fica até o final do vídeo para não perder nenhuma dica. Moradia no Rio de Janeiro. Vamos começar pelo que geralmente mais pesa no orçamento: a moradia. E acredite, o Rio tem opções para todos os bolsos. Claro que os preços vão variar bastante dependendo da região onde você deseja morar. A famosa Zona Sul, com bairros como Ipanema, Leblon e Copacabana, é a área mais valorizada da cidade. Mas mesmo assim, olha que interessante. O aluguel de uma kitnet ou de um apartamento com 3 quartos por lá pode ser até 31,6% mais barato que em São Paulo. Isso mesmo. São Paulo costuma ser mais caro quando o assunto é moradia de luxo. Agora, se você comparar com Belo Horizonte, por exemplo, o Rio é um pouco mais salgado. Alugar um imóvel no Rio pode custar até 39% a mais em alguns casos. Mas calma, se a Zona Sul é muito cara para o seu bolso, o Rio tem muitas outras opções. Na Zona Norte, por exemplo, você encontra preços bem mais acessíveis, chegando a ser até 91% mais barato que em São Paulo. E comparando com Belo Horizonte, as diferenças não são tão grandes, com os aluguéis sendo apenas 14,7% mais caros no Rio. Os valores de aluguel no Rio de Janeiro podem variar bastante, dependendo do bairro e das condições do imóvel. Em bairros mais centrais e turísticos, como Copacabana, os preços tendem a ser mais elevados. Por exemplo,
Uma kitnet em Copacabana pode ser alugada por cerca de R$ 1.300 a R$ 3.430 por mês, com condomínio variando de R$ 590 a R$ 778, dependendo do tamanho e da localização específica. Já no centro do Rio, você encontra opções mais acessíveis, com kitnets custando entre R$ 900 a R$ 1.400 por mês. Esses bairros são mais econômicos, mas ainda oferecem boa infraestrutura e proximidade com áreas comerciais e transportes públicos. Os bairros mais baratos para alugar imóveis no Rio incluem regiões como Madureira, Campo Grande e Bangu, onde os preços são mais acessíveis do que em bairros mais famosos. Essas áreas oferecem um custo de vida mais baixo e são uma boa opção para quem busca economizar. Então, a dica é essa. O Rio de Janeiro oferece uma variedade enorme de bairros, para todos os gostos e bolsos. O segredo está em encontrar a região que cabe no seu orçamento. E agora, me conta, onde você gostaria de morar no Rio? Zona Sul ou Zona Norte? Comenta aqui embaixo. Vamos falar agora de alimentação, que também é um fator importante quando a gente pensa em mudar para outra cidade. E já vou te dizendo, a cesta básica no Rio de Janeiro está longe de ser a mais barata do Brasil, mas também não é a mais cara. De acordo com o Diese, em julho de 2024, a cesta básica no Rio custava R$ 757,64. Para você ter uma ideia, em São Paulo, que é a cidade com a cesta mais cara, o valor chega a R$ 809,77. Ou seja, quando a gente compara com São Paulo, o custo de alimentação no Rio é um pouco mais baixo. Agora, se você comparar com Belo Horizonte, aí sim o Rio pode pesar um pouquinho mais no bolso, já que na capital mineira a cesta básica sai por R$ 656,69. Mas claro, tudo depende dos produtos que você consome. Por exemplo, o açúcar em Belo Horizonte pode ser até 37% mais caro do que no Rio. E olha só, o arroz pode custar até 46,7% mais e o feijão até 24,9% mais caro em BH. Já em São Paulo, o litro de óleo de soja pode ser até 79% mais caro que no Rio. E tem mais, se você é da turma que gosta de comer fora, é importante saber que os serviços de bares e restaurantes em São Paulo podem ser até 33% mais caros do que no Rio. E em BH? Bom, lá, você pode economizar até 28% em refeições mais sofisticadas, em comparação ao Rio. Então, no fim das contas, comer em casa no Rio é uma opção relativamente parecida com outras capitais, mas comer fora pode variar bastante. E aí, curte mais comer fora ou cozinhar em casa? Conta pra gente. Agora vamos falar de transporte, porque se deslocar em uma cidade grande é algo que precisa ser levado em conta. E o Rio de Janeiro tem um sistema de transporte público bem variado, assim como São Paulo e Belo Horizonte. As tarifas de ônibus e metrô ficam na média entre R$ 4 e R$ 5. Então nesse aspecto não tem muita diferença entre as capitais. Mas quando o assunto é usar aplicativos de transporte ou táxi, aí sim você pode notar uma diferença. No Rio, esse tipo de serviço costuma ser bem mais em conta do que em São Paulo ou Belo Horizonte, chegando a custar menos da metade em muitos casos. Então, se você gosta de usar esses serviços para se locomover, o Rio de Janeiro pode ser uma boa pedida. Chegou a hora de falar de uma parte que eu sei que muita gente adora: lazer e cultura. E aqui, o Rio de Janeiro dá um show. A cidade oferece uma programação recheada de eventos culturais, teatros, shows e, claro, as praias que são o cartão postal mundial. Se você gosta de teatro, por exemplo, vai gostar de saber que uma peça no Rio pode custar até 73% menos que em São Paulo. E se comparado a Belo Horizonte, o ingresso pode ser 16% mais barato no Rio. E se você gosta de assistir um filme no cinema, já fica a dica. Os ingressos no Rio podem ser até 18% mais caros que em São Paulo. Mas, por outro lado, ver o seu time jogar no estádio no Rio pode compensar muito. O preço dos ingressos de futebol no Rio de Janeiro costuma ser 33% a 88% mais barato do que em São Paulo e Belo Horizonte. E se você é da turma que gosta de um bom show nacional, vai adorar saber que os ingressos no Rio podem custar até 90% menos que em São Paulo. Sim, você ouviu certo. Isso faz uma grande diferença, né? Agora me diz, você prefere teatro, cinema ou show? Qual é o seu programa favorito? Por fim, vamos falar um pouquinho sobre educação. O Rio de Janeiro tem um índice de desenvolvimento humano muito bom na área de educação, com um IDHM de 0,719. E isso reflete também nos custos.
As mensalidades variam bastante dependendo do nível de ensino e, claro, da escola ou faculdade que você escolher. No ensino infantil, por exemplo, as mensalidades no Rio podem ser 12,6% mais caras que em São Paulo, mas 40% mais baratas que em Belo Horizonte. No ensino fundamental, a diferença também é grande. Estudar no Rio pode ser 43% mais caro que em São Paulo, mas até 22% mais barato que em BH. E se você está pensando no ensino médio, o Rio pode ser uma boa opção, com mensalidades até 26% mais baratas que em BH e 97% mais baratas que em São Paulo. E se for fazer uma faculdade de administração, saiba que em São Paulo as mensalidades podem ser até 84% mais caras que no Rio. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o custo de vida no Rio de Janeiro. Como vimos, o Rio é uma cidade que oferece muita qualidade de vida, com opções para todos os gostos e bolsos. Agora eu quero saber de você. Você se mudaria para o Rio? Comenta aqui embaixo e vamos continuar essa conversa. E se você ainda não deixou o seu like, aproveita para fazer isso agora. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais!